Forma negativa do Simple Present. Negative form. Eu também preciso de uma fórmula para escrever a minha frase na negativa. Eu preciso de um sujeito. E aqui eu vou acrescentar um verbo auxiliar, que é o don't, ou o doesn't, ou o do e does, mais o not. Mais um verbo principal, que é a ação que o meu sujeito está fazendo na frase, e o complemento para finalizar a minha frase. Eu também utilizo ali, então, a abreviação do mais not, que fica don't, e does mais not, que fica doesn't. Então, nós utilizamos a frase, a forma abreviada, don't e doesn't. Então, eu vou usar o don't para as pessoas I, you, we e they, ou aquelas que eu puder substituir. Por exemplo, tem lá uma frase Joe and Mike, duas pessoas. Joe and Mike, eu poderia substituir por qual pronome pessoal? Por eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ah, por eles. Como que é eles em inglês? É they. E o they, então, eu utilizo o verbo auxiliar don't. O does mais not fica doesn't, que eu só vou utilizar para as terceiras pessoas, que são he, she ou it. Então, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, I don't play soccer. I é o nosso sujeito, primeira pessoa do singular. Don't é o nosso verbo auxiliar mais not. Play é o verbo principal. E soccer é o complemento. Eu não jogo futebol. Esta fica a tradução desta frase. No segundo exemplo, she doesn't love candy. She é o nosso sujeito, ela. Doesn't é o nosso verbo auxiliar, does, mais not, doesn't. E love é o nosso verbo principal. E percebam que o love, ele vai ficar sem o S, porque eu já tenho um verbo auxiliar me indicando que ele é simple present, ou presente simples. Então, não preciso colocar ele com um acréscimo de S no verbo principal. Apenas na forma afirmativa. Na negativa, eu já tenho um verbo auxiliar me indicando o tempo verbal desta frase. E candy é o nosso complemento. She doesn't love candy. Ela não gosta de doce. Na forma interrogativa, interrogative form, eu também preciso de um verbo auxiliar. Também preciso de uma fórmula para escrever a minha frase interrogativa, ou a minha pergunta ou questionamento. Então, eu vou precisar de o verbo auxiliar ir no início da frase, depois o sujeito, depois o verbo principal, mais o complemento e não esquecer no final no ponto de interrogação, de pergunta. Então, eu utilizo os verbos auxiliares do e does no início da frase com letra maiúscula para iniciar a minha pergunta ou questionamento. O do eu vou utilizar na frente onde tiver pronomes como I, you, we ou they, ou que eu possa substituir por esses pronomes. E o does eu vou utilizar para he, she ou it, ou também onde eu puder fazer a substituição pelas terceiras pessoas do singular. Então, na interrogativa é do e does, no início da frase com letra maiúscula.
Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Do you play soccer? Do é o nosso verbo auxiliar. You é o nosso sujeito, a quem eu me refiro. Play é o verbo principal. Soccer é o nosso complemento. E no final, o ponto de interrogação. Do you play soccer? Você joga futebol? Então, nós temos ali o do no início da frase, porque o meu sujeito é o you. E para o you, eu utilizo o verbo auxiliar do. E percebam também que no meu verbo principal eu não acrescento S, porque eu já tenho um verbo auxiliar ou um verbo modal me dizendo que esta frase ela está no simple present ou no presente simples, que é o do e o does. Então, por isso eu não vou utilizar o acréscimo de S, IS ou ES, nem na negativa e nem na interrogativa, por causa dos verbos auxiliares. No segundo exemplo, does she love candy? Does é o nosso verbo auxiliar, she é o nosso sujeito, love é o nosso verbo principal e candy é o nosso complemento. E não esquecer do ponto de interrogação. Does she love candy? Ela gosta de doce? Ela ama doce? Então, percebam que ali mudou o meu verbo auxiliar, does, porque eu tenho aqui o meu sujeito she. She é a terceira pessoa do singular e para a terceira pessoa, he, she ou it, eu utilizo o does como verbo auxiliar na interrogativa. Então, esses são os verbos auxiliares para a forma interrogativa, do e does.